Irmãos, nós vamos continuar hoje a nossa série O Evangelho. Uma série que nós iniciamos nesse mês de junho, será apenas nesse mês de junho, 4 sermões, e nós vamos continuar hoje em João capítulo 3, versículos 16 a 21. Nós já aprendemos em João capítulo 3, versículos 1 a 15 sobre o novo nascimento. E agora hoje nós vamos aprender sobre o presente. O presente. Abre aí a sua Bíblia, João 3, 16 a 21. Esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, principalmente o versículo 16, que certamente você sabe de cor. Mas deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ver todo esse texto, ver os detalhes dele e entender sobre este presente que Deus nos dá. Ele nos deu essa ideia. O presente, João 3, 16 a 21. Diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por este texto que nós acabamos de ler. Aplica essa palavra aos nossos corações e nos enche, ó Deus, da tua verdade, do teu evangelho e da tua glória, em nome de Jesus, amém. O tema dessa noite é o presente, e é bastante interessante porque nós vivemos numa sociedade consumista que conecta a demonstração de amor a presentes de certo valor para o consumo pessoal. Por exemplo, amanhã, que dia é? Dia dos Namorados. Você é casado, tem uma namorada ou é noivo e ainda não comprou presente, como é o meu caso, está muito tarde para comprar. Corre, vai comprar, em nome de Jesus. Mas olha, irmãos, esse é um problema, porque nós conectamos demonstração de amor ao consumo. E não é bem isso que nós temos aqui. Quando eu estou falando, e eu vou fazer essa conexão, claro, o amor de Deus com o presente que Ele nos deu, eu não estou falando de um consumismo capitalista do século 21. Não estou falando disso. Não estou falando de nós nos sentirmos amados por ganhar uma joia cara, um chocolate, ou seja lá o que for. Não é isso. Não é consumo. E por isso eu posso dizer que, por outro lado, o amor realmente pode ser demonstrado por aquilo que nos é dado, entendendo o amor não como consumo, mas como doar-se, sacrificar-se e servir. Eu sempre tenho falado que o amor nas Escrituras Sagradas não é um sentimento cheio de vicissitudes, inconstante, puramente para o nosso consumo e para o nosso prazer pessoal. O amor tem a ver com dar-se, doar-se, se sacrificar. Porque o amor é o próprio Cristo. Ele é o exemplo de amor. Deus é amor e o amor não é Deus. Já expliquei para os irmãos. Então, nós temos o Evangelho. E desde a semana passada nós já estamos falando sobre esse Evangelho. Que o Evangelho não diz respeito a algo que nós fazemos. Obras, méritos pessoais, seja lá o que for. O Evangelho não é o que você faz para Deus. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por nós, do maior presente de seu amor para nós. Porque Deus nos presenteia todos os dias. Respira aí. Oxigena o cérebro para entender tudinho a pregação. Isso é presente de Deus. Se você pode respirar, é presente de Deus para você. Isso é o amor de Deus. Agora, o maior presente do amor de Deus para nós é o quê?
Nós vamos aprender hoje. Então, o Evangelho é essa boa notícia de que Deus consumou nossa salvação por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurador com Ele. E por fim, destruir todos os efeitos do pecado no mundo. Ele vai restaurar todas as coisas. Ele está restaurando todas as coisas. Diz Colossenses capítulo 1. E no fim Ele vai fazer novos céus e nova terra, para nós habitarmos para sempre com Ele. Então é a boa notícia daquilo que Deus está fazendo. Evangelho não é o que eu faço para Deus. Evangelho é o que Deus fez para mim. E Ele fez primeiro, é essa a razão que eu posso fazer. Agora, meus irmãos, para entendermos o Evangelho, nós precisamos entender o que nós chamamos de a má notícia. O que é a má notícia? Deixa eu tentar explicar com uma ilustração que está no devocionário do Catecismo da Nova Cidade. Olha só essa foto aí. Essa foto é a foto de um cinema. E nesse cinema, do lado de cada cadeira, ou a cada 2 cadeiras, há uma luminária. A pergunta é, se ligar a tela desse cinema com essas luminárias ligadas, as pessoas conseguirão assistir o filme de maneira totalmente boa? Conseguir ver todos os detalhes do filme? Por quê? Porque a sala precisa estar escura. Para ver a luz que brilha no telão do cinema, a sala precisa estar escura. Para a gente conseguir ver a luz do Evangelho, a grandeza do amor de Deus, nós precisamos entender o tamanho da escuridão que está no nosso coração. Porque senão não faz sentido. Você vai dizer o seguinte, eu não preciso de salvação. Claro, vocês todos são cristãos, sabem por que nós precisamos de salvação. Mas as pessoas do mundo, as pessoas que vivem a sua vida em busca do dinheiro, dos prazeres, imagina aquele rico empresário, aquele CEO de uma grande empresa, e você chega para ele e diz, olha, Jesus Cristo te salva, e ele vai virar para você, me salva do quê? Se eu tenho um Porsche na garagem, se eu moro no Alphaville, se eu sou muito rico, se eu tenho tudo o que quero, simplesmente eu não preciso. Então, ele não consegue ver a escuridão do seu pecado para entender a necessidade da luz. Ele não consegue ver a luz brilhando, não enxerga a luz brilhando. Entenderam? Então, qual que é a má notícia? A má notícia é essa. Deus, ou melhor, essa é a boa notícia, na verdade. Deus nos salvou da condenação do pecado da morte. A má notícia é que antes nós estávamos condenados ao pecado e à morte. Mas Deus nos salvou dessa condenação do pecado e da morte, da eternidade sem Deus. A má notícia é, sem Deus, eternamente nos resta o que a Bíblia chama de inferno. E Deus nos resgata disso. Romanos 3:23, o salário, ou melhor, todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos, afastados da glória de Deus. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 2 versículos para nós decorarmos, Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Vamos entender o contexto. Eu quero ir um pouquinho no contexto mais amplo. Deus criou o homem para desfrutar de sua glória e presença. E colocou no Éden, no jardim do Éden, como coroa da criação. Isso nós temos tanto em Gênesis capítulo 1 e 2, como também nós temos isso no Salmo 8, que fala que o Senhor criou o homem como coroa da sua criação. Se você quer saber mais, nós tivemos há 1 ano ou 2 uma série sobre a origem da família. E nessa série sobre a origem da família, nós estudamos exatamente sobre isso, sobre o fato de que Deus criou o homem para ser rei, para reinar, para ser vice-gerente de Deus sobre toda a criação. E coroou o homem com glória. Tudo isso o homem perdeu na queda. Quando o homem pecou, enganado por Satanás, perdeu todas essas dádivas e foi condenado à morte, à corrupção e a viver debaixo da escravidão do poder usurpado do diabo. Agora o diabo seria o príncipe desse mundo e escravizaria os homens, as nações, debaixo do seu poder terrível da mentira, do seu poder terrível da morte. É isso. Um poder usurpado, sim, mas ele escravizava os homens. Isso nós temos, por exemplo, em 2 Coríntios, quando diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Quem é o Deus desse século? Deus com D minúsculo, não com D maiúsculo. Deus com D maiúsculo, só o nosso Deus. É o diabo. Ele que cegou a escravidão do engano.
Todas as nações se encontravam nessa situação: escravidão e alienados da salvação, menos uma. Deus escolheu uma. A nação de Israel, que Deus escolheu para por meio dela fazer um povo para si. Gênesis 12, Deus fala a Abraão: de ti farei uma grande nação e abençoarei todas as nações através do seu descendente. Ali nós já temos o evangelho. Quando você ensinar isso para os seus filhos, mostre que Gênesis 12 nós temos o evangelho. O descendente é Cristo, e através de Cristo, Jesus abençoaria todas as nações. Deus está chamando uma nação para depois, por meio dela, abençoar todas. Sempre este foi o propósito. Paulo nos revela isso em Gálatas. Então, Êxodo 19, 24, nós temos Deus separando a nação de Israel como povo, propriedade de Deus. A missão de Jesus ao vir ao mundo, dito isso, era pagar o preço do pecado, através de sua vida e morte, não só da sua morte, vida também, e comprar um povo para Deus de todas as nações, não apenas entre os judeus, Apocalipse 5, de todas as nações. E aí, entramos em João 3. No registro de João 3, nós temos aqui Nicodemos, um judeu mestre da lei, fariseu, um homem respeitado entre os seus. Tudo isso nós vimos na semana passada, mas que carecia da graça. Ele tinha tudo, era um homem religioso, mas ele ainda não havia nascido de novo. Mesmo sendo velho, mesmo sendo religioso, mesmo sendo um homem respeitado, mesmo sendo um homem justo, porque obedecia à lei. Mas ele não tinha encontrado ainda o evangelho e a salvação. Ao ir até Jesus de noite, o Senhor o ensina sobre a necessidade de nascer de novo, uma obra do Espírito em nosso coração pela fé. Nós não podemos nascer de novo por conta própria. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo, e nós vimos tudo isso na semana passada. Cristo então afirma que é necessário que ele seja levantado, ênfase no levantado. Assim como a serpente no deserto foi levantada, também é necessário Cristo ser levantado, ou seja, morto através da crucificação, mas também ressuscitado e ascendido, para que todos os que nele crescem tivessem a vida eterna, ou tenham a vida eterna. João 3,15. João 3,15 é repetido em João 3,16. João 3,15 diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. João 3,16 também diz. Então, era necessário que Jesus fosse levantado. O ponto, irmãos, atenção, esse que é o ponto aqui, para entendermos o texto de hoje. O ponto dessa conversa toda é o que destaca um comentarista chamado Hendrickson, que a ascendência física, ou seja, a sua descendência, ser judeu ou não, ter sangue judeu ou não, nada tem a ver com a entrada do reino dos céus. O que na verdade faz com que alguém seja verdadeiramente filho de Abraão é a fé. Gálatas vai nos ensinar isso. Então a ascendência física nada tem a ver com o reino dos céus. E mais, que agora o evangelho vai alcançar todo mundo. O presente de Deus é para todo mundo. Uma vez que o descendente veio, todas as nações serão abençoadas. Não apenas os judeus, não apenas Nicodemos e o grupo dos fariseus. Todos, de todas as nações. Isso é muito importante para entendermos o texto. Agora vamos então ver esse presente maravilhoso. E a primeira coisa que João 3,16 nos revela, que esse presente é um presente do magnífico amor de Deus para nós. João 3,16, a parte A do versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O texto começa dizendo: Deus amou o mundo. O que é este mundo? Como entender este mundo? Existem várias linhas de interpretação disso. Existem aqueles que, ao ler aqui esse texto no original grego, vê que a palavra lá é cosmos, que é uma palavra que nós podemos traduzir por mundo, e uma palavra que normalmente significa também universo. Nós usamos essa palavra hoje, talvez você já tenha ouvido essa palavra, o cosmos, o universo, toda a realidade criada. E essas pessoas então afirmam que o texto está dizendo que Deus amou a sua criação como um todo. E trazem inclusive o texto de Romanos para mostrar isso, um texto que nós conhecemos também, que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação vai ser liberada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Então, a criação está aguardando a volta de Cristo, quando nós que somos filhos de Deus seremos revelados, e aí, a partir deste momento, ela também vai ser restaurada. Onde temos isso também? Tanto em Apocalipse como em Pedro. Lá em 2 Pedro nos é dito que todos os elementos dessa terra serão abrasados, e uma vez que eles forem abrasados, queimados, destruídos com fogo, Deus fará novos céus e nova terra para a nossa habitação. A mesma coisa que nós temos em Apocalipse 21. O Senhor fará novos céus e nova terra. A criação será restaurada, transformada para a habitação de Deus, inclusive, santificada, por isso fogo, para que Deus habite junto conosco aqui. Então, muitos entendem que esse texto está dizendo isso. E eu quero trazer e eu quero argumentar a favor da segunda possibilidade, que o texto está falando de pessoas de todo mundo. Porque logo depois o texto diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, para que todo que nele crê. Todo que nele crê pressupõe pessoas. Pessoas que possam crer, porque árvores não vão crer. Porque animais não vão crer. Porque o sol, a lua, as estrelas não vão crer. Então o texto está falando sobre pessoas. Então, como entender esse amor de Deus pelo mundo todo? Deve ser entendido à luz do Evangelho de João. Lá em João 12, 32 a 33, o que acontece ali é o seguinte: chegaram gregos para ver Jesus. Esses gregos foram até Jerusalém. E quando chegaram lá, eles falaram com os discípulos que queriam ver Jesus. E Jesus então interrompe esse momento e faz um discurso maravilhoso. E esse discurso termina com o Senhor falando, ratificando que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma vez uma voz dos céus, confirmando a divindade de Cristo. E então Jesus ele fala, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado. A mesma expressão que aparece em João 3. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar seja salvo. Quando eu for levantado, ou seja, quando eu for crucificado, atrairei todos. Que todos é este? Todos. Gregos, judeus e pessoas de todo mundo. Brasileiros e por aí vai. O mundo todo. Pessoas de todo mundo. E aí João ele faz um comentáriozinho. Ele dizia isso significando que tipo de morte estava para morrer. Ou seja, o amor de Deus aqui pode ser entendido dessa forma. O amor de Deus sim por pessoas. Pessoas caídas, mas pessoas de todo o mundo. Não de uma nação só. Jesus está mostrando para Nicodemos, até nisso existem alguns comentários, se aqui é a continuidade da conversa de Jesus, eu creio que sim, ou se já é um comentário de João. Independentemente se for comentário de João ou continuidade da conversa de Jesus, é palavra de Deus, porque é inspirada. Então, Jesus está mostrando para Nicodemos que agora ele salvaria pessoas de todas as nações. Uau! Pessoas de todo mundo, porque ele amou. Ele salvará pessoas de todo mundo. Ele comprará, Apocalipse 5, pessoas de todas as nações para ser um povo para si. Amém? Esse é o amor de Deus. O amor de Deus pelo mundo, por nós, por pessoas de todas as nações. E esse amor, ele é de tal maneira. O de tal maneira aqui significa que é um amor de grau infinito, transcendente e glorioso. É um amor que está além da nossa compreensão. Como o próprio Paulo nos revela em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É um amor de sacrifício, é um amor de sacrificar o seu próprio filho, seu filho unigênito. A ideia do unigênito aqui é que Jesus é o único filho eternamente gerado. Nós somos filhos adotados. Depois, lá em Colossenses, por exemplo, nós vemos que Jesus passa a ser chamado de o primogênito, porque ele é o primogênito depois da ressurreição e nós também seremos ressuscitados. Mas ele é unigênito no sentido de que ele é o único da mesma substância e essência do Pai, objeto do seu amor integral, e o Pai o entregou para nós. Vocês já pensaram nisso? Sendo nós ainda pecadores. Que amor,
Que amor gigantesco. Então a primeira coisa é um presente do magnífico amor de Deus por nós. A segunda coisa é um presente da vida eterna sem condenação. Por quê? Porque todos viverão eternamente. Agora a vida eterna com condenação na Bíblia não se chama vida eterna, se chama morte eterna. Mas não vai deixar de existir. A morte eterna é a condenação do inferno para todo sempre. A vida eterna sem condenação é a paz com Deus, é a vida eterna que nós iremos viver na presença do Senhor. É a dádiva do presente eterno. E o texto continua, versículo 16, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. E na sequência o texto vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é uma ênfase que João dá em outros textos, como estes que eu coloquei aí, João 8,15 e 12:47, que ele fala que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. É a salvação da condenação e da morte, do pecado. Agora nós precisamos entender propriamente o Filho veio ao mundo não para condenar o mundo, que o Filho veio ao mundo na sua primeira vinda, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque a Bíblia nos revela que a sua segunda vinda será de condenação. Ele vai vir para julgar. Então, na sua primeira vinda, ele veio para instaurar essa era maravilhosa, a era do Evangelho, da pregação do Evangelho, para instaurar a sua igreja, para salvar pecadores, para enviar o Evangelho a todas as nações, para salvar vidas. Nós estamos vivendo isso, fruto disso. Agora, quando ele vier a segunda vez, sem dúvida nenhuma, é para juízo. E eu vou mostrar daqui a pouquinho os textos. Agora, você não pode usar esse texto, como muitos usam, para dizendo, viu aí, Jesus não me condena, então você não me condene. Ou, eu posso viver da maneira que eu quiser, porque Jesus não me condena, ele já me salvou. Não, porque o próprio texto no versículo 18 vai nos mostrar, apesar de que Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele, quem não crê nele já está condenado. Olha só, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque a condenação ela já foi proferida. Onde? Gênesis 3. Gênesis 3. Quando o homem pecou, agora você vai morrer. A condenação já foi proferida. Gênesis 2, quando ele disse, se você comer dessa árvore, certamente morrerás. A condenação já foi proferida, já está debaixo de condenação. Meus irmãos, esse é o insight importante que nós precisamos sempre entender. Antes de Jesus resgatar, nós já estávamos condenados. Jesus não nos resgata do nada, ele nos resgata da condenação. Sem Cristo, a realidade é de condenação. É por isso que há sofrimento nesse mundo, porque esse mundo já é parte da condenação, mas não é toda. Por quê? Porque toda vai ser só depois do juízo final. Aí é infinitamente mais intenso. Mas já é parte da condenação. Nós precisamos entender. Se há morte nesse mundo é porque o pecado é o salário do pecado. Porque é condenação do pecado. Porque é maldição do pecado. Então Jesus já veio para nos resgatar da condenação. Quem não crê já está condenado. Desde Gênesis 2, 3. E ainda será intensificada a condenação. Agora aquele que crê nele não será condenado. Não será enviado ao inferno. Não morrerá eternamente. Vai passar pela primeira morte, a morte física, mas a morte eterna, não. E mesmo que passe pela morte física, será ressuscitado, como Cristo foi. Aleluia. Olha alguns textos. Atos 17:31 nos diz, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, através de um homem que escolheu. Que homem Deus escolheu julgar o mundo? Cristo. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Para ficar claro que ele está falando de Cristo, quem que Deus já o ressuscitou dentre os mortos? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é por meio dele que ele julgará. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, na sua segunda vinda, peço a você com insistência, que pregue a palavra. O texto continua.
Então Paulo está falando a Timóteo, olha, diante de Jesus Cristo, que há de vir e julgar vivos e mortos, pregue a palavra com insistência, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Nós não podemos nos calar. O testemunho é importante, o testemunho que eu falo, as boas obras são importantes, os atos são importantes, muito importantes, não podem se afastar do testemunho verbal, mas nós devemos também falar. Não basta apenas dar exemplo, temos que falar, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos nos ensina isso. Então precisamos pregar. Insta, prega a palavra. E olha só, o próprio texto de João, Jesus fala, e o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Olha, em João Jesus disse, olha, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. E no próprio texto de João ele diz, o Pai não é quem vai julgar, mas vai ser eu que vou julgar. Apocalipse está repleto de textos que nos mostram Cristo Jesus julgando, como justo juiz, o reto juiz que vem julgar toda a terra. O que o texto está nos ensinando? É uma contradição? Não. O que há de diferente aqui é a questão da primeira e a segunda vinda. A primeira vinda ele veio para instaurar essa era do Evangelho. Mas a segunda vinda ele vai voltar, não mais para salvar, mas para julgar. Sim, para completar a salvação daqueles que creram. Nós que cremos seremos glorificados. Mas os que não creram, a Bíblia nos relata em vários textos que os povos lamentarão. Lamentarão. Porque não creram no Filho de Deus. Então, meus irmãos, não tem essa que Jesus não julga. A Bíblia deixa claro que ele vai julgar. Isso não é evangelho. Isso não é verdade. E mais uma coisa. O amor só faz sentido se houver julgamento. Como que Deus pode dizer que ama se ele não julga atos de corrupção, de injustiça contra aqueles que ele ama? Se você é injusto, como você pode dizer que você ama? Amor e injustiça que não combinam. Amor e justiça, ó, andam um do lado do outro. Entenderam? As pessoas acham que não, acham que dizer que Deus é justo é dizer que ele não ama. Ao contrário. Ele só pode amar porque ele é justo. Porque se alguém comete injustiça, defrauda, insulta, blasfema contra a sua glória e contra a glória dos seus eleitos, ele julgará. Então ele pode dizer, eu amo a minha glória, a glória dos eleitos, a glória do meu filho, eu amo. Porque eu vou julgar. Eu não vou fazer vistas grossas. Quem faz vistas grossas não ama. Vale para a paz. Quem faz vistas grossas e não ensina os seus filhos, paga propina para os seus filhos serem libertados das consequências dos seus atos, não os ama. Você acha que Deus vai fazer isso? Uau. Amém. Em terceiro lugar, então é o presente da vida eterna. A ênfase está na vida eterna sem condenação. Em terceiro lugar, é o presente do amar a luz e praticar a verdade. Versículo 19 continua, olha só. Olha que texto maravilhoso. A condenação é esta. Ele vai explicar o que é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a luz veio ao mundo, quem? Cristo. Cristo é a luz. Ele veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que é amar mais as trevas? É amar mais o dinheiro, os prazeres, é amar os ídolos. E meus irmãos, não pensem que isso daqui diz respeito a pessoas que vivem à margem da sociedade meramente. Ontem nós saímos para distribuir cobertores e sempre quando eu parava para falar com algum dos que estavam lá, eu dizia exatamente isso, que às vezes nós julgamos os outros porque os vícios dos outros são diferentes dos nossos. Aquelas pessoas ali, muitas delas tinham os vícios de dependência química, de bebida, entre outros. Elas mesmas falavam para nós. Mas nós muitas vezes mantemos o vício da fofoca, o vício da mentira, o vício do amor ao dinheiro. Trabalhamos, esquecemos de Deus, esquecemos da igreja, não vamos ao culto, não vamos ao elo, não discipulamos ninguém. Tudo na nossa vida é o quê? Trabalho. Nós estamos dizendo o quê? Que o nosso Deus é quem? Seja sincero.
Amar mais as trevas é cair no auto-engano. Vocês se lembram de João? João disse, olha, cuidado com o auto-engano. Deus é luz, não há treva nenhuma. Estamos trabalhando e esquecendo de Deus. Eu postei agorinha. Assim que começou o culto, antes de enviar o link para os irmãos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É primeiro o reino e a justiça em Cristo, depois as outras coisas. Senão o seu Deus é outro. Se a ordem inverteu, você já está com outro Deus. Você já está amando mais as trevas do que a luz, meu irmão. Não caia no auto-engano. É Deus primeiro. Eu estou falando do dinheiro. Mas os prazeres também. O entretenimento também. As imoralidades também. Vocês estão entendendo? Os homens amaram mais as trevas. Deus está falando aqui para um fariseu. Um fariseu que certamente amava o quê? A fama, os aplausos, a glória de ser um homem de renome, de participar do sinédrio, de ser um homem religioso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 7, diz que esses fariseus, esses saduceus, esses escribas, não conseguiam ver a glória de Deus nele, porque eles aceitavam glória que vem de homens. Talvez você esteja aceitando glória. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz está aí, e nós estamos tão apegados às coisas carnais, às coisas mundanas, as coisas efêmeras dessa vida. Esse é o julgamento. Claro, meus irmãos, claro que a graça de Cristo nos liberta de todas essas coisas. E nós não podemos deixar de dizer que é o Espírito Santo que faz o nosso coração ser novo coração. Que é o Espírito Santo que faz com que nós nasçamos de novo. Nós vimos isso antes. Então, amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. A prática do mal é contrária à luz. O texto diz aqui que aquele que pratica o mal não quer ir para a luz. Por quê? Porque você está praticando o mal e ele vai para a luz, as suas obras más serão vistas. Ele sabe que está praticando o mal, então ele vai fazer as escondidas. O ladrão rouba à noite, apesar de que hoje não tem disso, né? Mas o ladrão rouba à noite porque está escuro, para que ninguém o veja. Ele quer esconder, ele quer fazer em secreto. E ele não vai para Deus, ele não ora durante a semana, ele não vai no culto. Por quê? Porque ele não quer ser exposto. Porque ele sabe que na igreja a palavra do Senhor sempre é profética, sempre vai exigir mudança, sempre vai confrontar o pecado e a idolatria. Apesar de que sempre vai também mostrar a graça do Evangelho. Mas ele não quer ser confrontado, ele está nas trevas. É isso que o texto está dizendo, olha, vou ler. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, ele não quer ir para a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, para ninguém o reprove. Ele não quer que o irmão chegue para ele, olha, você está cometendo pecado. Ele não aceita isso, o orgulho é tão grande que se alguém chegar para ele, ele vai virar e vai dizer, e quem é tu para me julgar? Nem Jesus me julga, e vai aplicar errado esse texto. Suas obras são más, e ele não quer ir para a luz. Agora, o contraponto é, a prática da verdade ilumina a nossa vida, pois provém de Deus. O texto diz, o que pratica a verdade, meus irmãos, Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Todos os textos do Evangelho de João. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Se aproxima. Nós queremos que as pessoas vejam a verdade sendo praticada em nós, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A prática da verdade provém de Deus. Se você estiver conectado com Deus, você vai praticar a verdade, porque Deus é luz. E isso vai iluminar as suas vidas. Meus irmãos, onde nós vemos isso no Antigo Testamento? Um versículo que nós ensinamos para crianças. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. É isso. A prática da verdade ilumina a nossa vida, pois provém de Deus, que Deus é a própria verdade. Ele não é homem para mentir. Onde nós temos essa verdade também? O texto de 1 João
1, 5 a 10, que diz que Deus é luz. Esse texto nós já abrimos e lemos na ceia, nós não vamos abrir nesse momento. Mas Deus é luz, nele não há treva nenhuma. E nós precisamos andar na luz para mantermos comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Isso só através de Cristo. Final das contas, e para concluirmos tudo que estamos falando, o presente é Cristo, o Filho unigênito. Volta no versículo 16. Porque Deus amou o mundo num grau infinito, que nós nem conseguimos mensurar, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos deu. É um presente. É uma dádiva. Nós não merecíamos. Jamais podemos dizer que merecemos Cristo, porque é infinitamente caro para nós. Mas Ele nos deu. Olha outros textos. 1 João 4, 9 a 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, nele e através dele. Mais uma vez, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para pagar o preço de todas as nossas obras más, de todas as trevas que existiam no nosso coração, e para nos libertar dela. E então, texto que o Danilo citou, ele olhou para mim e eu ri. Ele já sabia, é o Espírito Santo. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Meus irmãos, o que é mais difícil Deus fazer por nós? Não poupar o seu único Filho, o maior objeto do seu amor. E Ele não poupou em favor de nós. Ele já fez. Por isso que a cruz é algo que nós devemos olhar constantemente como algo concreto, algo palpável do objeto do amor de Deus para nós. Ele não poupou. Imaginem, né, eu sempre uso essa ilustração aí às vezes em evangelismo de rua. Imaginem que existe um vírus mortal, lá Guerra Mundial Z, Eu Sou a Lenda, um vírus mortal que atingiu a humanidade toda. E esse vírus se chama pecado. E existe uma cura para esse vírus. O sangue do seu filho. O sangue do Heitor, Danilo. O sangue da Melissa, Georgia. O sangue da Sofia. Só que tem que ser tirado todo. E a criança não vai sobreviver. Você daria? Propriamente isso que Deus fez por nós. Ele não poupou o seu próprio filho. O seu sangue era a cura. Não de meramente uma enfermidade, mas que também o é. Mas de algo muito mais danoso e mortal do que uma enfermidade que causa morte física. Algo que causa morte espiritual, morte eterna, condenação eterna. E Jesus verteu cada gota de sangue no Calvário para nos resgatar da morte do inferno. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A pergunta é, o que são as outras coisas? O que é a sua conta de luz que você tem para pagar amanhã? O que é a sua faculdade? O que é o seu trabalho? O que é, seja lá o que for? O mais difícil ele já fez, meus irmãos. Nós podemos repousar nisso. Por isso, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Continuem lendo Romanos em casa. Vai nos dizer, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem morte, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Se você não tiver nada, preso numa masmorra, despido no frio, açoitado, ainda você não será separado do amor de Deus. Ainda assim Deus estará lá com você. Uau. Como praticar? Se vocês observaram bem, o texto ele diz que
Jesus morreu para todo aquele que nele crer. Não morra, mas tenha a vida eterna. Toda a Bíblia fala isso. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Hebreus 11:6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, pregando o evangelho, disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Diante disso, 3 rápidas aplicações. Primeiro, arrependimento. Arrependa-se de todos os seus pecados. Veja as trevas do seu coração e se arrependa. É necessário ver o quão escuro é o seu coração, o quão cheio de obras más e de idolatrias. Como o Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, para que nós consigamos ver a luz do evangelho claramente. Quanto mais próximo de Cristo, mais nós vemos que somos pecadores e mais nós vemos que precisamos da graça. Esse é o caminho. Aproximar de Cristo não nos faz orgulhosos, não nos faz religiosos, legalistas, moralistas. Aproximar de Cristo nos faz humildes. Confiantes também, porque somos filhos, mas humildes, reconhecendo que somos pecadores. Então reconheça, arrependa-se de todos os seus pecados e creia no evangelho. Aquilo que Deus fez para te resgatar do pecado da morte, da escravidão, do domínio de Satanás. Vocês viram? Sem Cristo é condenação já, e é Satanás reinando na sua vida. Mentira sobre mentira. Está aí uma forma de você ver se o seu coração já é de Cristo. A sua vida é pautada na mentira. Tudo que você é mentira. Você tem uma máscara, uma persona mentirosa que você assume diante das pessoas. Creia no evangelho. Jesus vai te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pratique a verdade. Ame a luz. Essa também é uma dádiva, nós vimos. Poder praticar a verdade, poder amar a luz. Aqueles homens amaram as trevas, mas nós podemos amar a luz. Sermos saciados pela luz, termos desejo pela luz. Uau! Eu falo sempre para os irmãos, né, os presbíteros, que quando eu vejo um templo novo, eu não vejo um templo com as luzes toda apagada. Eu vejo um templo com as luzes todas acesas de uma maneira tão branca, tão clara, que dá para ver um alfinete no chão. Para mim essa é a visão da eternidade. Luz, clareza. Algo tudo limpo, tudo belo. Nós precisamos amar a luz, meus irmãos. Por fim, louve a Deus por seu amor. Louve, adore. Nós nascemos para adorar a Deus, meus irmãos. Por isso que o culto é tão importante. Eu tenho falado tanto isso. Porque se você não tem prazer em adorá-lo aqui, o que você fará na eternidade? Se lá é louvores eternos. Vamos adentrar aos louvores celestiais, junto com os anjos cantar, na capela celestial. Lá, não com o André nos regendo, mas com um ser celestial regendo, todos nós, com as vozes lindas, todas separadas, sem desafinarmos. Já pensaram que coisa maravilhosa? Louve a Deus por seu amor, pela vida eterna e salvação. E principalmente pelo presente do seu próprio Filho. Ele nos deu Jesus Cristo. João 17 nos ensina uma outra verdade, que Deus também nos deu para o Filho. O Filho é um presente de Deus para nós, e nós somos um presente de Deus, o Pai, para o Filho. Enxergar dessa forma o relacionamento da igreja com Cristo é maravilhoso. Ele é o nosso amado, o nosso noivo, o presente de Deus para nós. E nós somos a noiva dele, o presente de Deus para ele. João 17. Aqueles que o Pai me deu, esses continuarão comigo até o fim. Eu irei guardá-los. Nós somos aqueles que o Pai deu a Jesus. Amém? Curva a cabeça e ore.